Imagine viver por 7 longos anos com medo. Medo de plantar, medo de colher. Para o antigo povo de Israel, essa era a dura realidade. Eles estavam sob o jugo opressor dos midianitas, um povo nômade que, na época da colheita, descia sobre as terras israelitas como uma praga de gafanhotos, devorando tudo, não deixando nada para trás. As famílias se escondiam em cavernas, suas plantações eram destruídas, e a esperança parecia uma lembrança distante. A pergunta que ecoava no silêncio do medo era: por quê? A resposta estava em um afastamento espiritual, um distanciamento da sua fonte de proteção. Mas é justamente no momento mais sombrio, quando toda a lógica aponta para a derrota, que a história nos apresenta um herói improvável. Um homem chamado Gideão, que, para não ser visto, estava malhando pouco trigo que conseguiu salvar não na eira, ao ar livre, mas escondido em um lagar, um buraco usado para pisar uvas. É ali, nesse lugar de medo e segredo, que o extraordinário acontece. Um anjo do Senhor aparece a Gideão, debaixo de um carvalho na cidade de Ofra. A saudação do anjo é poderosa e, à primeira vista, irônica. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão, surpreso e cético, responde com a dor de todo o seu povo. Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Ele questiona onde estão as maravilhas do passado, as histórias de libertação que seus pais contavam. A resposta de Gideão não é de rebeldia, mas de uma dor profunda, de quem não entende o silêncio de Deus. Mas Deus não vê Gideão como ele se vê. Deus vê o potencial, o homem valente por trás da insegurança. E a primeira missão de Gideão não é enfrentar o exército inimigo. É uma tarefa doméstica, mas de imenso significado espiritual. Ele recebe a ordem de destruir o altar do falso deus Baal, que pertencia ao seu próprio pai, e erguer no lugar um altar ao Senhor. Gideão faz isso à noite, com medo da reação da sua família e da cidade. E, como esperado, ao amanhecer, a cidade está em fúria, mas seu pai o defende, e Gideão ganha um novo nome: Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. A lição é clara e atemporal. Antes de vencer os inimigos lá fora, precisamos quebrar os ídolos que estão dentro de casa, dentro do nosso próprio coração. A verdadeira libertação começa de dentro para fora. Mesmo após o chamado e a primeira vitória, Gideão era humano. Ele tinha dúvidas. Ele precisava de confirmação. E aqui vemos uma das passagens mais fascinantes da sua jornada. À prova do novelo de lã, ele não era um super-herói invencível. Ele era um homem comum, lidando com uma missão divina e assustadora. Então, ele faz um pedido a Deus. Ele coloca um novelo de lã no chão e diz: se o orvalho estiver apenas sobre a lã, e toda a terra ao redor estiver seca, então saberei que vai salvar Israel por meu intermédio. E na manhã seguinte, foi exatamente o que aconteceu. Ele torceu a lã e encheu uma taça de água, mas a dúvida persistiu. Então, com uma ousadia humilde, ele pede um segundo sinal. O oposto do primeiro: peço que só o novelo fique seco e que o orvalho cubra toda a terra. E Deus, em sua infinita paciência com a nossa fragilidade, atende ao seu pedido. Na manhã seguinte, a terra estava molhada, mas a lã estava completamente seca. Isso nos mostra um Deus que entende nossas inseguranças, que não se ofende com nossas perguntas sinceras e que está disposto a descer ao nosso nível para fortalecer nossa fé. Com a fé fortalecida pelos sinais, Gideão convoca um exército. E a resposta é impressionante. 32.000 homens se apresentam, prontos para a batalha. Imagine a cena. Uma força considerável. Finalmente, a esperança de uma vitória militar. Mas então Deus diz a Gideão algo chocante. É gente demais. Deus explica que, se vencessem com um exército tão grande, os israelitas poderiam dizer: a nossa própria mão nos salvou. A glória da vitória não seria de Deus. Então, começa um processo de seleção divina, o grande funil. A primeira peneira é a do medo. Gideão anuncia: quem for medroso e tímido pode voltar para casa. E, para sua surpresa, 22.000 homens vão embora. Restam apenas 10.000. Um exército já drasticamente reduzido. Mas para Deus, ainda era gente demais. Vem então a segunda peneira,
o teste da vigilância. Deus leva os 10.000 homens a um ribeiro e diz a Gideão para observar como eles bebem água. A maioria se ajoelha, relaxa, coloca o rosto na água, baixando a guarda. Mas um pequeno grupo, 300 homens, não se ajoelha. Eles pegam a água com a mão e a levam à boca, bebendo como um cão, com os olhos atentos, o corpo pronto para a ação, vigiando o horizonte. Deus então declara: com estes 300 homens que lamberam a água, eu os salvarei. De 32.000 para apenas 300. Uma estratégia militarmente ilógica, mas teologicamente perfeita. O objetivo era claro: deixar inquestionável que a vitória viria de Deus, e não da força humana. Mesmo com a promessa de Deus, liderar 300 homens contra um exército de mais de 135.000 era uma perspectiva aterrorizante. Percebendo a apreensão que ainda restava no coração de Gideão, Deus lhe oferece uma última confirmação, não através de um sinal sobrenatural, mas da boca do próprio inimigo. Deus diz a Gideão para descer ao acampamento midianita à noite, junto com seu servo Pura. Ao se aproximar furtivamente, escondido na escuridão, Gideão ouve um soldado contando um sonho que teve a um companheiro. Ele sonhou com um pão de cevada, um pão simples, o pão dos pobres, que rolava do morro para dentro do acampamento e batia em uma tenda com tanta força que a derrubava. O mais incrível é a interpretação do outro soldado. Ele diz: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou o exército midianita nas mãos dele. Naquele momento, ao ouvir o inimigo profetizar sua própria derrota e a vitória de Gideão, algo muda. O medo se dissipa completamente e a dúvida dá lugar a uma fé inabalável. Ali mesmo, na escuridão, Gideão se prostra e adora a Deus. Ele finalmente entende. Ele não precisava de mais sinais. A confirmação vinda da fonte mais improvável lhe deu a confiança que faltava para liderar a batalha do impossível. Com a confiança renovada, Gideão volta para seus 300 homens e revela a estratégia mais incomum da história militar. As armas deles não seriam de ferro e aço. Cada soldado recebeu 3 itens: uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha acesa para ser escondida dentro do cantaro. Imagine a cena: 300 homens cercando um acampamento de 135.000, armados com potes, tochas e buzinas. A ordem era simples: espalhar-se ao redor do acampamento inimigo, divididos em 3 grupos. Ao sinal de Gideão, todos deveriam, ao mesmo tempo, tocar as trombetas, quebrar os cântaros e levantar as tochas, gritando em uníssono: pelo Senhor e por Gideão. À meia-noite, a tranquilidade do acampamento midianita foi estilhaçada. O som ensurdecedor de 300 cântaros quebrando, o toque estridente de 300 trombetas ecoando pelos vales e o brilho súbito de 300 tochas na escuridão total. O exército inimigo, acordado em pânico e confusão, pensou estar cercado por uma força gigantesca. Na escuridão e no caos, eles se voltaram uns contra os outros, atacando os próprios companheiros e fugindo desesperadamente. Os 300 não precisaram levantar uma espada sequer. A batalha foi vencida pela obediência, pela estratégia divina e pelo poder do som e da luz. O que a história de Gideão e seus 300 nos ensina hoje? Ela nos mostra que a vitória de Deus raramente segue a lógica humana. Não foi a força do exército que garantiu o triunfo, mas a obediência a uma estratégia que parecia loucura. Deus usou o improvável para realizar o impossível. Ele pegou um homem inseguro, um exército minúsculo e armas simbólicas para demonstrar que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas vezes olhamos para os nossos desafios, para os midianitas em nossas vidas, sejam eles problemas financeiros, de saúde, nos relacionamentos, e nos sentimos pequenos, desarmados, com recursos insuficientes. A história de Gideão nos lembra que os nossos 300, os recursos limitados que temos em mãos, são mais do que suficientes quando estamos alinhados com o propósito de Deus. O cantaro de barro, frágil e comum, precisou ser quebrado para que a luz da tocha, que estava escondida dentro dele, pudesse brilhar e trazer a vitória. E essa é a pergunta que ecoa até hoje para cada um de nós. Você está disposto
a quebrar o seu vaso. A sua autossuficiência, o seu orgulho, para que a verdadeira luz possa brilhar através de você? Pense nisso. Qual é o midianita que você precisa vencer hoje? Deixe aqui nos comentários. Obrigado por assistir. E se essa mensagem te inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de fé e coragem. Até a próxima!